Fala pessoal, hoje nós daremos início a dicas de estudos para concurso. No vídeo passado eu passei para vocês estratégias de como se estudar para concurso, como é que foi toda a minha trajetória até alcançar o cargo de promotor de justiça no Ministério Público do Espírito Santo. A dica de hoje é como montar a sua planilha de estudo. O primeiro ponto que você tem que definir é qual concurso você vai fazer. Isso é fundamental, né? Então você não pode estudar para fazer prova para o TRT, ao mesmo tempo está estudando para o TRF, para o TJ, para o TRE. Por que eu estou falando isso? Porque são matérias totalmente diferentes. O TRT não cai penal e processo penal, cai muito pouco, né? Você vai se especializar lá nas matérias trabalhistas, o TRE nas matérias eleitorais. Então, definido isso, você vai escolher então aquelas matérias principais. Então, para que eu possa passar essa dica para vocês, eu vou me balizar aqui nos concursos da magistratura e também do Ministério Público. Na magistratura você tem que estudar 6 matérias básicas: civil, processo civil, administrativo, constitucional, penal e processo penal. 6 matérias. Para o Ministério Público, você vai acrescentar a essas matérias a tutela dos interesses difusos e coletivos, que caem bastante. Definido ali qual é o concurso, você vai ter ideia então de quais são as matérias que cabem para você. É lógico que vale a pena você olhar os editais que já foram publicados de concursos passados, ou se já foi publicado o edital do seu concurso, você vai analisar ali se tem alguma lei que foi publicada recentemente, que está lá naquele edital, que aí você vai dar uma atenção especial. A partir disso, você vai montar então a sua estratégia de estudo. Tem que se montar estratégia. Você não pode acordar num dia e falar: hoje eu vou estudar civil, hoje eu acordei e vou estudar penal, processo penal. Você tem que montar uma sequência lógica. Eu tinha uma sequência de segunda a sábado. É lógico que de segunda a sexta-feira era uma sequência mais padronizada e no sábado eu fazia algo diferente que eu vou falar para vocês e vou mostrar aqui a tabela que eu utilizava. Então na segunda-feira, vamos imaginar que eu tinha disponível ali 4 horas de estudo. Luciano, eu não tenho tempo de estudar e tal. Crie o seu tempo. Você tem que escolher se você quer passar no concurso ou não. Então, se você trabalha de 8 às 18, chega em casa, você vai tomar seu banho, vai dar atenção para a família e vai estudar até 11 horas da noite, até meia-noite. Vai dormir, acordar cedo e vai estudar de novo. Então tente arrumar aí no mínimo 4 horas líquidas de estudo para vocês. Na segunda-feira eu estudava ali processo civil e direito penal. A minha estratégia é de estudar matérias que não são correlatas, por exemplo, civil e processo civil, mas você tem que ver se isso é ideal para você. Eu estudava processo civil na segunda num período, durante 2 horas, depois mudava para penal e estudava mais 2 horas. No dia seguinte eu estudava administrativo e estudava processo penal, depois civil e constitucional, enfim, eu fui montando essa tabela conforme demonstrado aqui, de acordo com que o concurso que eu escolhi, essas matérias caem. Então eu estudava isso de segunda a sexta-feira. É óbvio que esse estudo ele engloba lei seca, ele engloba doutrina, ele engloba jurisprudência e ele engloba a resolução de questão da matéria. Feito isso, de segunda a sexta-feira, no sábado o que você vai fazer? Você pode deixar para o sábado um pouco mais flexível. Muitas vezes você está cansado já de estudar ali, estudei mais doutrina durante segunda a sexta, então você pega jurisprudência para estudar no sábado, junto com resolução de questões, pega para você estudar lei seca, certo? Então isso é muito importante. O sábado eu costumava reservar um horário até as 2 horas da tarde, ou até o meio-dia. E aí você também precisa ter um tempo para você. No sábado à tarde, no domingo, é o tempo livre para você fazer o seu lazer, certo? É importante isso também, para você fazer uma atividade física. Muito bem, montada essa estratégia aí de segunda a sexta-feira e também de sábado, que é muito importante que você utilize uma fórmula conhecida como Fórmula CEM, C-E-M. Essa fórmula eu ouvi muito do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que faleceu no ano de 2020. O que é a Fórmula CEM? Ele sempre dizia que conhecimento é igual a estudo mais memorização. Então, conhecimento é estudo mais memorização. E a memorização, ela ocorre só com a repetição. Então, é necessário que você estude, revise. Estude,
revise. Já que estamos falando de revisão, vamos revisar o que eu acabei de falar para vocês. Você vai definir o seu concurso, você vai analisar o edital, definir então as matérias que você vai estudar, dividir essas matérias durante a semana em uma planilha de estudo conforme o seu horário disponível. No sábado, de manhã, por exemplo, de 8 até meio-dia ou de 8 às 2, você vai deixar um pouco mais flexível para saber qual foi a sua maior carência durante a semana para você estudar no sábado. Sábado à tarde e domingo é livre para você. Na segunda-feira começa de novo, ok? Espero que vocês tenham gostado e sigam aí agora para o segundo vídeo. E aliás, deixe seus comentários, né? Digam aqui se você gostou dessas dicas, diga aqui qual a estratégia que você usa, que de repente eu posso até acrescentar no meu vídeo uma estratégia que foi elaborada por você, que é muito interessante, tá bom? Obrigado aí por ter me acompanhado.